Tá meio fraco, não comeram pão de queijo não, gente? Bom, gente, primeiramente queria agradecer aí a oportunidade, por mais que não é das melhores, né? O nosso querido professor está no tempo de luto, a avó dele veio a falecer, mas o Espírito Santo está confortando. Amém? E queria dizer também que eu não sou o Rafa, né? Não sou um professor assim, nem o Felipe, então espero que os irmãos tenham um pouco de paciência comigo. Mas eu creio que vai ser bem proveitoso esse tempo. Amém? Queridos, não, como o pastor Francisco já citou, não vou dar continuidade naquilo que o nosso querido professor Rafael está falando, né? Ele está bem inteirado no assunto, está bem se aprofundando bastante. Então, para eu não falar coisas que ele não ia falar, então é melhor deixar ele falar e aí ele dá continuidade depois. Então, irmãos, hoje, como vai ser só uma ponte, na verdade, né? A gente não vai dar continuidade, então peço primeiramente que os irmãos tenham paciência comigo, porque eu estou bastante nervoso. Mas eu queria usar de uma dinâmica um pouco diferente, né? Então, como nós temos o costume, enquanto o Rafa está dando aula, tem a oportunidade para falar e tal. Como hoje o tempo é curto e eu não vou conseguir falar sobre todo o assunto da forma que eu gostaria, então eu gostaria que os irmãos hoje a gente usasse uma dinâmica um pouco diferente. Então eu vou ministrar aqui para os irmãos, falar, e aí no final eu dou um tempo para quem tiver pergunta. Pode ser assim, irmãos? Aí a gente consegue discorrer bastante sobre o assunto e depois no final, quem tiver pergunta, a gente usa um tempo para falar. Amém? Gostaria que os irmãos fechassem os olhos, porque eu estou bastante nervoso, então deixa eu orar. Feche os olhos, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor Jesus, por esse dia. Obrigado, Senhor Jesus, por aquilo que o Senhor já falou aos nossos corações, através, Senhor Jesus, do nosso pastor, através do cântico que foi entoado aqui. Senhor, eu oro, Pai, pedindo, Senhor Jesus, que o Senhor traga revelação ao nosso coração. Senhor, Pai, que não seja o Samuel falando, mas seja o Teu Espírito. Senhor, é que eu te peço, usa as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou falar hoje sobre um tema que é bastante ouvido falar na igreja, mas ainda gera bastante confusão na mente, que é louvor e adoração. Então, quando nós falamos sobre louvor e adoração, às vezes a gente pensa, a gente está acostumado a ouvir sobre louvor e adoração, eu já sei o que é louvor e adoração. Louvor e adoração é a mesma coisa, então não tem por que explicar. Mas hoje, nesse tempo, né, que nós temos aqui de aula, eu gostaria de trazer à luz das Escrituras o que é louvor e o que é adoração, como nós podemos aplicar isso, não somente no culto, mas na nossa vida cotidiana, na nossa rotina diária, e seguiremos assim. Para não ficar só nas minhas palavras, gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em João capítulo 4, a partir do versículo 19. João capítulo 4, versículo 19. O contexto aqui de João capítulo 4 é quando Jesus ele está ali no poço e encontra com a mulher samaritana. Então, diz assim a palavra do Senhor. A mulher falando, o Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no monte Gerizim,
onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai nesse monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação veio por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Até aqui. Queridos, vamos partir, então dessa aula nós vamos partir do ponto do entendimento em que, pelo menos eu acredito que a maioria, nós somos criados com a mentalidade de quê? Que louvor... Som? Aí, até melhor agora para me escutar. Então, queridos, nós vamos partir do ponto em que a mentalidade que nós somos ensinados é o quê? Que louvor e adoração é a mesma coisa. E aí você vai falar, mas Samuel, o que tem a ver isso com a escola dominical? Porque isso aí era para você falar somente para o grupo de louvor. Somente os irmãos do grupo de louvor era para escutar isso. Não. Por quê? Porque na nossa vida, e por mais que louvor e adoração caminhem juntos, então louvor e adoração eles caminham junto, mas não são a mesma coisa. Então nós vamos entender aqui que louvor e adoração, por mais que possam caminhar juntos, são coisas totalmente distintas uma da outra. Então nós vamos ver o que significa louvor. Louvor, irmãos, no dicionário, então fui pesquisar no Aurélio, nem sei se quem usa ainda Aurélio com o santo Google hoje em dia, mas no Aurélio, louvor significa admirar, falar bem, elogiar, engrandecer. Então quando nós louvamos, nós estamos enaltecendo, nós estamos engrandecendo, nós estamos falando bem de algo, alguma coisa, ou de Deus, ou de uma pessoa. Então eu vou dar um exemplo. Quando nós cantamos o hino nacional, quem é que sabe o hino nacional? Vamos cantar agora o hino nacional, brincadeira, gente. Mas quando nós cantamos o hino nacional brasileiro, nós estamos louvando o Brasil. Por quê? Porque nós estamos engrandecendo, estamos falando bem do Brasil, da pátria amada. Nós estamos falando bem, enaltecendo a pátria. Então isso é louvor. Então nós podemos o tempo todo estar louvando a algo ou alguma coisa. Então, por exemplo, aqui está a minha noiva. Eu não tenho nenhum problema de falar bem dela, por mais que às vezes eu exagere um pouco. Mas se eu começar a falar dela aqui, falar, olha, ela é a mulher mais linda do mundo, e quem discordar não vai para o céu. É brincadeira. Mas se eu começar a falar, é a mulher mais bonita, mais inteligente, educada, ela vai fazer um almoço hoje. Então tem que falar bem. Mas pense bem, isso é o que? Eu estou louvando a Débora. Então quando eu transfiro isso para o Senhor, eu consigo louvá-lo em todo tempo também. Em todo tempo eu estou louvando ao Senhor. E aí quebra-se um paradigma de que não, o meu louvor é somente ali nos 30 minutos na hora do culto. Quando o grupo de louvor sobe aqui, os instrumentos começam a tocar, e aí sim, então a gente vai louvar ao Senhor. Mas preste atenção que louvor eu posso estar fazendo o tempo todo. A Bíblia vai dizer que nós devemos orar sem cessar. E isso fala mais sobre um estilo de vida.
orar sem cessar, mas louvar, eu também devo louvar sem cessar. Por quê? Porque o tempo todo eu posso adorar ao Senhor. Essa semana passada fui lá para Fortaleza e fui de busão. Saí daqui de São Paulo e é interessante porque você vai passando, cara, a gente atravessou Minas Gerais inteiro, Bahia inteiro, até chegar lá em Fortaleza. E chega uma hora que você não tem mais o que fazer, porque são 3 dias de ônibus. Então chegou uma hora que eu já não tinha mais o que fazer dentro daquele ônibus. Já escutei música, já escutei pregação, já li livro, já fiz tudo, já estava entediado. E aí eu comecei a olhar a paisagem. E é tão interessante porque a Bíblia ela vai falar em Salmos que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então é interessante porque quando nós nos deparamos com a própria natureza está louvando a Deus. Os irmãos vão entender aonde eu quero chegar, mas... E é interessante porque eu analisava e olhava e falava, uau, glória a Deus. Porque é impossível, e aí nós estamos tendo aula de Gênesis, quando a gente vai lá para o princípio das coisas. E quando nós falamos sobre criacionismo, né, quando nós vamos tocar no assunto criacionismo, nós vamos ver que não é possível que o Big Bang, ou a evolução, ou o darwinismo crie alguma coisa. Nós vamos ver através de cientistas, eles comprovaram que se não existisse Deus, se Deus não existisse, o mundo não teria como vir à existência. E nós ouvimos isso através do nosso professor Rafael, que somente Deus pode criar tudo do nada. E é interessante porque aí a gente começa a se deparar com isso e a gente passa. E é interessante porque aí durante um desses dias que eu estava lá em Fortaleza, a gente acabou o serviço, eu fui na praia e fiquei admirando. Porque a Bíblia vai dizer que Deus ele colocou o limite entre o mar e a terra. Eu fiquei olhando, o mar ele vem até certo ponto e para. Obviamente, quando o mar está com ressaca, ele vai mais um pouquinho, volta mais um pouquinho. Mas nós vemos que tudo glorifica o Senhor. Tudo louva ao Senhor. Então, em todo tempo, e aí Salmos 150, o versículo 6 vai dizer: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então aí nós vamos partir de um ponto em que louvor e adoração são coisas distintas. Por quê? Porque todo ser que respira louva ao Senhor, mas nem todo ser adora ao Senhor. Entenda o que eu vou dizer? Todo ser que respira louva ao Senhor. Então os pássaros, enquanto estão cantando, eles louvam ao Senhor. As árvores, tem até aquela música, né? Árvore com vento, balance-se. Essa aí eu tirei lá do fundo do baú. Erguei as mãos para os céus, assim você e eu, e tudo que tem fôlego vai dando glória a Deus. Então todas as coisas, sim, louvam ao Senhor, mas nem todas as coisas adoram ao Senhor. Então eu falei aqui sobre o que é louvor. Então louvor é admirar. Então quando você está admirando, e admirando de verdade, você admira as obras do Senhor, você admira os feitos do Senhor, você fala bem das coisas, você está louvando. Agora o que é adoração? Segundo também o nosso querido Aurélio, diz: adoração é prestar culto à divindade, ter veneração por algo ou alguém, segundo o dicionário. Mas de forma prática, adoração é um estilo de vida. Então preste bem atenção. Eu louvo ao Senhor quando eu falo bem. Eu louvo ao Senhor quando eu canto, porque a música, nós vamos falar sobre isso, mas a música também ajuda eu louvar ao Senhor. Eu louvo ao Senhor quando eu elogio o Senhor. Agora, adoração é um estilo de vida. Então, com a minha vida, eu adoro ao Senhor. Veja o que Deus diz. Olha, Deus diz na sua palavra que o povo adora com os lábios, mas não com o coração. Por quê? Presta atenção. Louvor, eu consigo louvar da boca para fora, mas adoração, e é isso que Jesus está falando para a mulher samaritana: olha, você está preocupada em adorar
Você está preocupado em dizer que adoração é sobre um lugar. A mulher samaritana questionou Jesus porque ela estava dizendo: Senhor, adoração é sobre um lugar. Vocês falam que o lugar certo para adorar é Jerusalém, e nós temos como certo que é o Monte Gerizim. Só que Jesus fala: ei, filha, você não está entendendo que a adoração não tem a ver com Jerusalém ou monte, tem a ver com a sua vida. E é isso que Jesus vai dizer, é isso que Deus está procurando. Os irmãos estão entendendo? Está muito confuso aqui. Se tiver, irmão, vocês erguem a mão e falam: Samuel, para aí, deixa o Rafael voltar. Então, Jesus ele fala para aquela mulher: olha, adoração não tem a ver com o lugar que você está. Adoração tem a ver com o seu estilo de vida. Por isso que nós adoramos ao Senhor quando nós nos levantamos. Nós estamos adorando ao Senhor. Nós adoramos ao Senhor quando nós saímos para o trabalho. Nós estamos adorando ao Senhor. Nós adoramos ao Senhor quando nós chegamos no serviço e passamos ali a nossa rotina de trabalho. Nós adoramos ao Senhor. Por isso, irmãos, que é muito importante o bom testemunho. Porque olha que Hebreus vai dizer: veja que uma grande nuvem de testemunha te rodeia. Então as pessoas estão vendo se na nossa vida existe adoração. E aí há um tempo atrás nós estávamos conversando com o pessoal e gerou até um certo burburinho de discussão. Porque eu falei: queridos, a gente precisa entender que adoração não tem a ver com eu subir no altar, pegar o microfone e cantar bem. Adoração não tem a ver com eu pegar, colocar uma música no rádio e cantar. Por mais que isso ajude, mas isso não é adoração. Então o que é adoração, Samuel? Adoração é quando eu tenho isso como estilo de vida. Quando eu consigo, com a minha vida, não somente com meus lábios, mas com o meu coração, adorar ao Senhor. Então, e por isso que eu falei para os irmãos que louvor e adoração são coisas distintas, mas caminham junto, porque existe sim, é possível ter adoração com louvor. Perdão, deixa eu ver aqui porque eu escrevi isso aqui. Cadê? Eu adoro enquanto... Perdão, irmãos, me perdi aqui. Enquanto adoração... não é possível adorar sem louvar. Não é possível adorar sem louvar. Então, quando eu adoro, eu também louvo a Deus. Quando eu adoro, eu estou engrandecendo a Deus. Mas é possível louvar sem adorar. Então eu consigo adorar, eu não consigo adorar sem louvar. Para ficar claro para os irmãos, eu não consigo adorar sem louvar. Mas eu consigo louvar sem adorar. Então por isso que aí você fala: Samuel, isso aí é só para o grupo de louvor. Não, porque todos nós, e aí quando nós vamos ler o livro de Salmos, queridos, o salmista ele sempre está dando essa orientação: louvai ao Senhor, louvai ao Senhor porque Ele é bom, louvai ao Senhor porque Ele criou todas as coisas, louvai ao Senhor e bendizei o teu nome. Louvai, nós vamos ver isso quando você pega ali o salmo a partir do 100 ali para o final, tudo é louvai, 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 louvai. E nós devemos sim louvar ao Senhor, mas além disso nós precisamos aprender a adorá-lo na beleza da sua santidade. Nós precisamos aprender a adorar. Então, meus queridos, quando nós lemos o livro de Salmos, é tão profundo que nós vemos o salmista, ele nos dando essa direção: louvai ao Senhor, louvai, porque aí é algo que até minha mãe ela costuma dizer. Hoje em dia na internet você vê muita gente louvando muita coisa. Então você entra no Instagram, cara, tem um texto lá gigantesco: ai, eu te amo, meu amor, te adoro, te venero, você é tudo pra mim, que não sei o que, não sei o que lá. E aí quando nós pegamos a pessoa do Espírito Santo, a Trindade, quando nós vamos louvar a Deus, nós temos pressa. Fala: Senhor, Tu és grande, Tu és bom e Tu és perfeito, acabou.
A nossa vida e a nossa rotina está invertendo os papéis. Então, com a nossa vida, nós temos mais facilidade de louvar alguém, uma pessoa, do que louvar a Deus. Com a nossa vida, nós temos mais facilidade de adorar, e aí eu vou falar sobre isso, quando nós levantamos ídolos para nós mesmos, e nós temos facilidade de adorar coisas e esquecemos de Deus. Quando nós vamos ler o livro de Oséias, essa é a repreensão de Deus através de Oséias. Fala: Oséias, o povo está invertendo as coisas, está adorando a outros deuses e esquecendo do Deus Todo-Poderoso. O povo de Israel, quando sai do Egito, por isso que Deus, Moisés, quando ele desce, ele quebra até as tábuas, porque ele fica irado, porque ele fala: cara, como pode? Deus acabou de fazer tantas coisas, nós atravessamos o mar, Deus está fazendo tantas coisas, e ainda assim vocês estão procurando algo para adorar. Sabe por quê, queridos? Porque nós seres humanos, nós temos uma necessidade. Qual é essa necessidade? Todo mundo é Tomé, precisa ver. Exatamente. Então, para eu adorar, eu preciso ver o que eu estou adorando. Na nossa mentalidade carnal, o que acontece? Eu preciso ver o que eu estou adorando. Por isso que tem muitas tribos que o Deus deles é a vaca, porque é mais fácil adorar a vaca que eu estou vendo do que um Deus que eu não vejo. É mais fácil eu adorar o sol, porque o sol eu vejo. Todo dia ele está lá. E é interessante porque conta-se que um dia um missionário, ele foi para uma tribo distante. Essa tribo ela tinha como o Deus, o sol. E aí esse missionário chegou lá e começou a evangelizar tal, e as pessoas: eu não quero saber desse Deus, porque o nosso Deus é o sol. O nosso Deus é o sol. E aí as pessoas, ali na língua deles, estou falando em português mas eles falavam: como a gente vai acreditar num Deus que a gente não vê? E o sol a gente vê todo dia. Nós vemos o sol todos os dias, então é fácil a gente adorar ao sol, porque a gente está vendo. E aí o missionário foi lá para o seu local onde ele dormia, e ele ajoelhou e falou: Senhor, eu estou vendo que vai ser impossível levar esse povo ao evangelho, adorar o Senhor, porque... E aí ele orou ali no quarto dele. No outro dia, irmãos, ficou uns 3 dias sem aparecer sol. Uns 3 dias sem aparecer sol. E aquelas pessoas, e fazia lá o ritual, fala para o sol voltar. Não, gente, vamos fazer aqui o nosso ritual para o sol voltar, porque nós precisamos adorar o sol. E aí aquele missionário, usado pelo Senhor, trouxe o povo a esse entendimento, que até o sol precisa de um Deus para brilhar. Nós vimos isso através da aula do Rafa, que a luz foi criada no primeiro dia, mas os luzeiros foi criado lá no 4º dia. Por quê? Porque o sol, e a ciência ela vai falar isso, o sol por si só não tem brilho, não consegue resplandecer o próprio brilho. A ciência ela vai dizer isso. Então nós, seres humanos, nós temos necessidade de adorar a criatura. Nós temos facilidade para adorar a criatura, mas nós nos esquecemos de adorar o Criador. E é tão profundo quando nós estamos tendo essa aula de Gênesis, porque nós vamos ter o contato com Deus Criador. E aí nós, na nossa mentalidade, nós achamos mais fácil: não, eu prefiro adorar a criação do que adorar o Criador. Só que presta atenção, a obra, quando você vai no museu, e aí tem lá um quadro pintado, o quadro fala mais sobre o pintor do que sobre o próprio quadro. E é interessante que quando você vai estudar arte, e aí vai estudar, quando o pintor ele não está num dia mal, a pintura vai sair de uma forma. Quando o pintor está num dia bom, a pintura vai sair de outra forma. Por quê? Porque a pintura fala mais sobre o Criador do que sobre a criação. E nós temos facilidade de adorar coisas, adorar criação, do que adorar a Deus, que é todo poderoso e é o único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Então nós temos essa facilidade. Então, adoração, louvor, eu consigo louvar em todo tempo. E todo ser
vivente todo ser vivente louva ao Senhor. Mas adoração é algo racional. Adoração é algo racional. Por que algo racional? Porque os animais, se assim podemos dizer, os animais, eles são seres irracionais. Então eles louvam ao Senhor. O passarinho, quando ele está lá cantando de manhã, o canto belo dos passarinhos, por mais que hoje em dia é tão difícil, né, no meio dessa selva de pedras, é tão difícil. Você vai para o interior, você acorda 4 horas da manhã, o galo cantando, é passarinho cantando, é grilo. E você consegue ver que todos os seres viventes louvam ao Senhor. Mas adorar é racional. Por isso que Jesus fala, olha, o Pai está procurando adoradores que adorem em espírito e em verdade. Por quê? É racional. Eu adoro ao Senhor de uma forma racional. Então eu não adoro a Deus porque eu simplesmente respiro, assim como os outros seres. Eu adoro porque eu tenho revelação de quem Deus é. Eu não adoro pelo simples fato de, eu sou um ser vivente. Nós somos seres viventes, sim. Mas eu não adoro pelo simples fato de eu ser um ser vivente. Eu adoro porque eu tenho revelação de quem Deus é. E quanto mais eu tenho revelação de quem Deus é, mais o meu nível de adoração aumenta. Então por isso que tem gente que fala, mas adoração vai depender do grupo de louvor, Samuel. Se o grupo de louvor não tiver bom no domingo, irmãos, então eu vou falar um negócio para vocês. Então ninguém vai adorar. A gente pode passar aqui a semana inteira ensaiando, pode passar a semana, todos os dias se consagrando, mas nós somos seres humanos também. Às vezes a gente vai subir lá, o Felipe vai tocar a bateria, irmãos. Felipe não tem controle no braço. Então só ele quer tocar e dar glória no microfone. Só aproveitando aqui para o meu momento para desabafar. Irmão, se nós formos depender disso, nós não adoramos. Por isso que Jesus está falando, olha, não tem a ver com o lugar que você vai adorar, tem a ver com a sua vida. Porque se você for depender do outro, ninguém vai adorar. Se você for depender, quando o pastor Ronaldo sobe aqui e ministra o louvor, irmãos, o fogo cai. Ou quando o Lucas ele solta a voz no microfone, irmãos, a glória cai. Quando o Samuel não está e toca playback, glória a Deus, aleluia, o louvor flui. A live fica perfeita, o som fica maravilhoso. Mas por quê, irmãos? Porque é aquilo que eu falei para os irmãos. O ser humano, ele é necessitado de muitas coisas. Então até para adorar, no nosso consentimento carnal, nós dependemos de alguma coisa. Nós precisamos ver, a pessoa ela precisa tocar, se tocar aquele louvor hoje, a minha adoração vai ser uau, vai ser querubins na terra e eu no céu. Mas irmão, nós precisamos entender que não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com grupo de louvor, não tem nada a ver, por mais que o grupo de louvor ajude sim, influencia talvez um pouco, mas nós precisamos entender que música, grupo de louvor é só um veículo que vai ajudar o corpo em conjunto a elevar uma adoração aos céus, mas não é o ponto principal. Amém, queridos? Está muito confuso, irmãos? Os irmãos estão conseguindo acompanhar aqui? A minha mente está assim, muita coisa, eu estou tentando canalizar tudo e transferir para os irmãos. Então, como eu falei, irmãos, a adoração não é sobre o lugar, mas sobre uma maneira de viver, um estilo de vida. Por isso que eu digo que a adoração, ela vai muito além do culto de domingo. A adoração, ela vai muito além do período de louvor. Na verdade, a liturgia do culto tem que ser de total adoração. Como assim, Samuel? A liturgia do culto tem que ser de total adoração. Eu adoro, irmãos, enquanto eu estou trazendo oferta. Eu adoro, enquanto eu estou sentado, eu me levanto para erguer as minhas mãos
e louvar o Senhor. Eu estou adorando. Eu adoro enquanto eu calado me reverencio para ouvir a palavra do Senhor através do ministro. Eu também estou adorando da mesma forma. Então adoração não tem a ver com um toque de violão, o pad que solta aquela musiquinha que fica de fundo. Não sei se os irmãos já repararam, mas fica um sonzinho ambiente no fundo. Não tem a ver com isso. Adoração é todo o tempo. Então eu adoro enquanto eu pego uma água e trago aqui para o irmão que está falando. Eu adoro quando eu fico ali na recepção, dando paz do Senhor para quem chega. Eu adoro quando eu recepciono as crianças na salinha. Eu adoro quando eu, no final do culto, arrumo o microfone e finalizo. Eu adoro quando eu estou varrendo aqui o prédio, o salão, arrumando as cadeiras, apagando a luz, fechando a porta. Eu estou todo o tempo adorando. Então a liturgia do culto, não, esse é o momento agora de adoração. Acabou ali o louvor, acabou o momento de adoração, acabou, agora eu não quero nem saber. Não, irmãos, nós precisamos entender que tem até aquele corinho bem antigo. Quando nós chegamos aqui, o Senhor já estava aqui. Então, quando nós chegamos no culto, aquele que é digno de receber adoração, ele já está aqui. Quando o culto acaba, ele está. Quando eu vou para minha casa, ele está. Por isso que tem gente que vive uma vida de dualidade. Não, eu sou crente na igreja, mas fora eu não sou. Por quê? Porque divide a adoração. Quando nós entendemos que a adoração não tem a ver com somente o culto no domingo ou o culto da quinta, mas tem a ver com o estilo de vida, a minha vida como cristão, ela muda. Por isso que se eu não me engano é Agostinho que vai falar que ele diz assim: pregue a palavra, se preciso, use palavras. Por quê? Porque todo o tempo tem gente nos observando. Então tem gente que fala lá, está adorando a igreja, mas chega aqui fora, é totalmente diferente. Adora na igreja, mas no Facebook é totalmente diferente. As coisas que posta é só indireta, é só briga, é só não sei o quê, e dá lá. Por quê? Porque nós temos o costume de separar. Irmão, deixa eu falar algo para você, quem tem 7 vidas é gato. Nós temos uma vida só. Não tem esse de negócio, minha vida espiritual é só na igreja, mas a minha vida no trabalho é outra, a minha vida na escola é outra. Não, você não tem 7 vidas. Quem tem 7 vidas é gato. Nós temos uma vida. E com essa única vida, nós precisamos adorar em espírito e em verdade. Os irmãos entendem o que eu estou querendo dizer? Por que, Samuel? Porque a adoração, ela não é somente no culto. A adoração é um estilo de vida. Quando eu entendo que a minha vida, ela é uma vida de adoração. E adoração, irmãos, não é só quem canta bem. Porque se fosse assim, só eu ia adorar. Porque eu canto bem demais. Mentira, irmãos. Se os irmãos veem eu cantando, fala, você pregando é melhor. Na verdade, não sei qual é a pior, é você dando aula ou cantando. Mas, irmãos, adoração não tem a ver com a sua vocação vocal, se você canta bem ou não. Porque que Jesus está falando para a mulher samaritana? Olha, Deus ele está procurando adoradores, Deus não está procurando cantores. Por isso que a adoração não tem a ver com a música, tem a ver com a sua vida. Então adore ao Senhor independente da música. Adore ao Senhor independente se o grupo de louvor vai cantar a música que você gosta ou não. Samuel, mas cantou uma música que eu não conheço. Independente disso, adore. Porque adoração não é a música que vai colocar aqui, se tiver letra ou não aqui, ou se o grupo de louvor ministrar e tocar no seu coração. Não, se tocar no meu coração, eu adoro. Olha, se tocar aquele corinho que só quem era da época da pedra sabe, aí eu adoro. Se não, não adoro. Irmão, nós estamos invertendo as coisas. Você entende que a adoração está partindo de um estilo de vida para método. E quando a nossa adoração vira método, aí vira idolatria. Porque o oposto de adoração é idolatria.
Quando eu não consigo canalizar a minha adoração a Deus e adoro outras coisas, vira idolatria. Então tem gente que adora carro. Ah, não vou colocar criança no meu carro porque vai derrubar bala, vai sujar meu carro. Não vou colocar na minha casa, ninguém entra. No meu sofá, lá que eu reclino e deito, que é branco, ninguém senta. Na minha caneca ninguém pega, porque é minha caneca. Ah, não, nas minhas coisas ninguém toca. Você entende, irmãos? As coisas estão sendo invertidas. Só que aí nós usamos unhas e dentes para defender coisas. E quando quando as pessoas vêm questionar, acusar, falar contra aquilo que nós acreditamos e temos como verdade, que é a palavra de Deus, não, tá tudo bem. As pessoas hoje em dia entrar na internet e falar, e nós vemos lá, nossa, maldito carnaval, que apronta todo ano, apronta. Mas tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Deixa eles. Só que aí quando a pessoa vai falar, nossa, seu carro tá ultrapassado. Que é isso? Ultrapassado tá você, filho de Belial. Porque, né? Tem uns irmãos que tem um xingamento gospel, pastor. Tem xingamento gospel. É filho de Jezabel. É tudo isso, né? Mas nós defendemos com unhas e dentes. Só que quando fere aquilo que nós adoramos, não, tá tudo bem. Fala mal de Deus? Pode falar. Deixa falar. Irmãos, as coisas estão sendo invertidas. Então, quando nós lemos aqui Jesus conversando com a mulher samaritana, Jesus ele muda o padrão de adoração. Porque qual é o padrão de adoração do Velho Testamento? Do Antigo Testamento? O padrão de adoração é: eu vou até Jerusalém, aí eu chego em Jerusalém, pego um cordeiro, levo um animal, mato o animal, ofereço, estou adorando a Deus. Para os samaritanos, eu vou até o Monte Gerizim, chego lá, adoro a Deus e ponto final. Não, Jesus ele muda isso. Então, irmãos, e é interessante porque quando a gente estuda a Bíblia através da hermenêutica tal, a gente começa a estudar, existe uma coisa, irmão, chamado princípio da primeira menção. O que é isso, Samuel? O princípio da primeira menção. É quando uma coisa aparece a primeira vez na Bíblia, ela tem o mesmo significado. Então, só dar um exemplo. Quando a primeira menção na Bíblia de Deus falando é como? É Deus criando. Então, quando Deus fala, o que ele faz? Haja luz. E houve luz. Então, a primeira menção da fala de Deus é Deus criando. Então, presta atenção, no restante da Bíblia, quando Deus ele fala, ele não comunica, ele cria. Por isso que na nossa mentalidade, às vezes é até difícil entender essa questão de criação. Porque você fala, Samuel, para eu criar eu preciso ter uma matéria, eu preciso de algo. Mas quando nós estamos falando de um Deus que é todo poderoso, ele cria a partir do nada. Veja, José, ele estava preso no Egito. Existia governador naquela época? Não, mas Deus cria um cargo e coloca José. Existia animal ali na terra antes da criação? Não, mas Deus ele fala, olha, haja mar, dá os peixes e começa a nascer peixe. Terra, começa a nascer árvore, começa a nascer, porque quando Deus fala, ele não comunica, ele cria. Então por isso que quando Deus ele fala algo a nosso respeito, nós precisamos discernir que Deus ele não está comunicando, ele está criando algo. Por isso que quando Deus ele fala aos nossos corações, e ele fala, olha Samuel, quando Deus fala para Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus ele não está comunicando a Abraão, Deus está criando um futuro para Abraão. Quando Deus ele fala para Abraão, olha Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus ele não está comunicando a Abraão, Deus está criando o futuro de Abraão. Então quando Deus fala, ele cria. Então a primeira menção de adoração na Bíblia é com Abraão. Quando Abraão
Ele está lá dormindo, ele já tem Isaac, e está tudo bem. E aí, o que Deus fala para Abraão? Pega seu filho e oferece, sobe lá no monte e oferece como sacrifício. E aí Abraão, eu já falei isso, mas Abraão ele pega Isaac, não fala nem com Sara, porque se ele falasse para Sara, irmãos, dura coisa contar segredo para mulher. Perdão, irmãs, mentira. Mas ele pega Isaac, sai com Isaac e vai até o monte. E aí, quando ele chega lá, ele pega alguns servos. E aí o que ele fala? Olha, fique aqui, que eu e meu filho nós subiremos e adoraremos e depois voltaremos. Essa palavra, adoremos ou adoração, que é o verbo de adorar, ela no original significa shaksha. Shaksha, não sei nem se é assim que produz, mas eu acho que é shaksha. Depois eu coloco lá da maneira como se escreve. E isso significa, shaksha significa render tudo, ou entrega total. Então a primeira menção de adoração é, quando Abraão ele fala para os servos, olha, eu vou lá, vou entregar tudo que eu tenho, vou render tudo que eu tenho, e depois eu vou voltar. E para Abraão, tudo que ele tinha era o quê? Era o filho. Então o que ele fala? A minha adoração vai ser meu filho. Se Deus pediu, é ele que vai ser o meu instrumento de adoração. Então aqui nós entendemos que a adoração não tem a ver com lugar, tem a ver com tudo. Adoração é tudo. Por isso que eu falo para os irmãos, quando eu estou adorando a Deus, eu não estou adorando apenas com os meus lábios, eu adoro a Deus com tudo. E aí nós sabemos que aí Abraão chega lá, Deus ele proveu o cordeiro. Mas o princípio de adoração não muda para Abraão. Ele subiu para entregar tudo. Aí, irmãos, aí entra essa questão de Jesus ele conversando com a mulher. Olha, não tem a ver com o monte que você vai. Não tem a ver com o estilo de vida que você tem. Simplesmente aqui, o estilo de vida que eu tenho de adoração é, eu vou até o culto, acabou o culto, eu fecho a minha Bíblia e vou pegá-la somente no domingo. Não, a minha adoração é somente no culto de terça-feira, porque aí é oração, cada um ajoelha e eu vou ali prestar minha adoração, acabou ali, acabou. Não, o que Jesus está falando? Olha, é um estilo de vida. Você adora quando você está vindo aqui pegar água no poço. E aí Jesus ele vai mais além, ele fala, olha, eu sou a água viva. Eu sou a fonte de água viva. Então presta atenção, meus queridos. Quando nós temos a mentalidade de que adoração é sobre um lugar, todas as vezes eu preciso ir a algum lugar para adorar. Só que Jesus ele muda esse padrão, ele fala, olha, agora eu sou a fonte. E toda vez que você vir até mim e você beber dessa água, você não vai ter mais sede. O que Jesus está falando para aquela mulher? Olha, quando você vem até mim, presta atenção, mulher samaritana. Quando você vem até mim e bebe dessa água, você não precisa ir mais até o monte adorar. Por quê? O que a Bíblia vai dizer? Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então quando eu estou amalgamado, falei até bonito agora, né? Amalgamado. O que é amalgamado, Samuel? Não sei, é brincadeira. Amalgamado é aquela a massa do dentista, aquela massinha branca, aquela massinha, é amálgama, né, que fala. Aquela massinha branca com a massinha cinza, que ele mistura, depois você não consegue mais separar. É igual bolo. Bolo, você pega o ovo, tá lá o ovo, o leite, a farinha e o açúcar. Eu acho que é só isso, não sei. A manteiga, tem fermento, tem mais coisas. Mas ali tá tudo separado. Quando você bate tudo, você consegue misturar? Separar? Não consegue, porque já misturou. E aí o que a Bíblia está falando? Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então quando Jesus fala para a mulher, olha, você vai adorar em espírito e em verdade, o que Jesus está falando para aquela mulher? Não importa se você estiver na Coreia ou no Brasil, o Espírito está com você, você adora onde você está. Não importa se você está trancado no seu quarto ou parado no trânsito,
o Espírito está com você, lá você pode adorar. Você está na fila do restaurante ou na fila do INSS, lá você pode adorar. Por quê? Porque o Espírito está com você. Os irmãos estão entendendo? Que adoração não tem a ver simplesmente com a liturgia do culto, com a religiosidade. Adoração não tem a ver com religiosidade, porque Jesus ele combateu os religiosos todas as vezes. Fala, ó, esses aí, eles, os fariseus, eles acham que só eles sabem adorar, só eles sabem jejuar, só eles sabem fazer as coisas. Mas o que Jesus fala? Olha, sabe o que você faz? Vai para o secreto. Por quê? O Pai que está em secreto te recompensará. E entenda, queridos, o lugar secreto não tem a ver somente com o quarto. Ou tem gente que o lugar secreto é o banheiro, ou tem gente que o lugar secreto é a sala. Mas quando Jesus ele está falando sobre o lugar secreto, ele está falando sobre você se retirar em comunhão com o Pai, em relacionamento. Então o seu lugar secreto pode ser aonde for. O que Jesus está falando? Vai para o seu lugar secreto e adore. E o Pai que está em secreto vai te recompensar. Então entenda, adoração é você ir para o seu lugar secreto. E o seu lugar secreto é o seu coração. Porque o que Deus ele fala para Samuel? Samuel, eu não vejo como o homem vê. Porque o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Por isso que quando Jesus ele fala, olha, vai para o secreto, volta para o seu coração. E adore com o seu coração, não com a boca, porque quando você fala, todo mundo vê, exceto, quem não está próximo de você. Mas agora, quando você adora com o seu coração, o Pai que está em secreto observa. E Deus, irmãos, presta atenção. Deus, a Bíblia vai falar que Deus ele só procura duas coisas nessa terra. O que Deus procura, Samuel? Os adoradores. E mais o quê? Quem sabe? E os fiéis da terra. E os justos. Por isso que Deus, quando ele olha para Noé, ele vê, olha ali, um homem reto, um homem íntegro, um homem justo. E aí Deus ele não destruiu a família de Noé. Por quê? Porque ele achou em Noé um homem justo, um homem temente. E aí nos nossos dias, Deus ele ainda continua procurando essas pessoas que andam conforme a justiça de Deus, que andam em retidão com Deus. Mas além do mais, Deus ele está procurando adoradores. E adoração, eu volto a repetir, queridos, por isso que não tem a ver com essa mensagem era somente para o grupo de louvor, Samuel. Não, porque adoração, queridos, eu gostaria que vocês ficassem com isso no coração dos irmãos. Adoração não tem a ver com você cantar bem. Porque eu volto a repetir, porque senão só eu ia adorar o Senhor. Mas não, adoração não tem a ver com os músicos que estão lá em cima. Porque senão só o Felipe ia adorar, porque só dá para escutar a bateria. Tô aproveitando, Felipe. Depois você pode acabar comigo. Felipe vai falar, esse cara nunca mais vai falar lá em cima. Mas olha, adoração tem a ver com a maneira que nós vivemos a nossa vida. E para caminhar para o final, irmãos, a adoração, ela parte do mesmo princípio que a igreja é estabelecida. Quando a igreja ela é estabelecida, queridos, quando Pedro ele tem revelação de quem Jesus é. Lá em Mateus 16, depois você pode ler, Jesus ele pergunta para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Aí uns dizem, alguns dizem que tu és o Elias, outro que tu é um profeta, Jeremias, então estão falando por aí que você é o profeta. E aí Jesus fala, mas e vocês? Para vocês estão caminhando comigo, quem eu sou? E aí Pedro, ele tem a revelação de quem Cristo é. Aí o que Pedro fala? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o que Jesus fala? Não foi carne
nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Então a igreja, queridos, ela é estabelecida a partir do princípio de quê? Que Cristo é o Filho do Deus vivo. E a adoração, ela parte desse mesmo princípio. Por isso que eu preciso conhecer quem eu estou adorando. Porque quando eu não conheço quem eu estou adorando, eu falo com os lábios. Mas quando eu conheço quem eu estou adorando, eu falo com o coração. Por isso que a adoração não tem a ver com aquilo que eu falo, tem a ver com a maneira que eu vivo. A adoração, queridos, não tem a ver com a forma que eu encaro as coisas. Mas a adoração tem a ver com a maneira que eu vivo a minha vida aqui na terra. Então, meus queridos, como eu falei para os irmãos, o oposto de adoração é idolatria. E quantas vezes nós não levantamos bezerro de ouros na nossa geração para usarmos como adoração? Idolatria é tudo aquilo que tira do nosso coração a adoração ao Deus verdadeiro e colocando em Deus falsos. Então, o que pode se tornar um Deus falso? Primeiro, coisas ou objetos. Pode sim se tornar um ídolo. E aí nós questionamos, falamos, os católicos adoram as imagens. Os católicos têm lá imagens, ele fica adorando imagens, está tudo errado, porque a Bíblia não fala sobre imagens, está tudo errado. Só que nós somos hipócritas, por quê? Porque nós também temos nossos ídolos. Também criamos ídolos e adoramos esses ídolos. Então, um exemplo de um ídolo é o narcisismo. Quem já ouviu falar sobre narcisismo? Não é nazismo, é narcisismo. O que é narcisismo? Vou explicar para os irmãos. Certa vez tinha um homem que se chamava Narcísio. Por isso narcisismo. Ele se chamava Narcísio. E aí ele era todo pomposo, estou contando do meu jeito a história, tá, irmãos? E ele era todo pomposo, belo. E nossa, que eu sou o homem mais lindo da época. Aí um dia ele chegou num rio. E aí quando ele foi beber água do rio, ele se deparou com a sua imagem. E ele ficou admirando aquela imagem. Falava, uau, que homem lindo é esse aí. E começou a admirar. E foi indo, até que ele entrou no rio. E procurando ali a beleza dele, ele morreu afogado. Estou resumindo aqui a história para os irmãos. Então, irmãos, isso é o narcisismo. O que é o narcisismo? É o egocentrismo. É quando eu me coloco no centro de todas as coisas. Idolatria é quando eu tiro Cristo do centro e coloco outras coisas. E essas coisas se tornam o nosso motivo de adoração. Então, quando tiramos Cristo do centro, colocamos no lugar que só é dele outras coisas, isso se torna idolatria. Adoração é quando eu dependo única e exclusivamente de Deus. Então, quando, irmãos, eu dependo de Deus, eu adoro a Deus. É interessante porque dia 7 de setembro é comemorado o dia da independência do Brasil, certo? E para o Brasil, a independência foi bom. Talvez. Tem alguns que vai falar que não foi. Mas para o Brasil a independência foi bom, porque nós nos tornamos, não somos mais uma colônia, agora nós somos uma república. Mas presta atenção que o Evangelho, ele contrapõe a ideia de independência ou morte da independência do Brasil. Porque para o Brasil a independência foi bom e a morte era ruim. Só que quando nós nos deparamos com o Evangelho, Jesus, ele não vai pregar uma vida de independência, mas Jesus, ele prega uma vida de morte. O que Jesus fala? Olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Sabe o que é tomar cruz? É morrer. Por isso que todas as vezes que eu vou adorar o Senhor, eu preciso morrer para mim mesmo. E por isso que a adoração não tem a ver com a minha vida. Porque se eu estou adorando a ver com a minha vida, me colocando no centro, entenda bem, quando eu adoro me colocando no centro, eu sou o centro da atenção, eu não estou morrendo, eu sou independente. Mas adoração é quando eu dependo de Deus. E queridos, depender de Deus é depender de Deus. Se está bem, eu dependo de Deus. Se não está bem, eu dependo de Deus. E isso eu estou adorando a Deus. A autossuficiência é um princípio de idolatria.
Então, adoração é quando eu entrego tudo a Deus, baseado naquilo que eu entendo sobre Deus. Amém, meus queridos? Ficou muito confuso? O que eu queria explicar para os irmãos. Os irmãos entenderam o que é louvor? Louvor é quando eu elogio algo, falo bem. Adoração é minha vida. Então, por isso que os dois, eles caminham juntos, mas não são a mesma coisa. E aí, irmãos, eu tentei resumir aqui. Tentei, assim, pegar esse tema que é grandioso. Tanto que para os irmãos terem ideia, quando eu tive essa matéria no seminário, foram 3 meses de aula sobre louvor e adoração. Então, se assim, depois, se os irmãos permitirem, a gente vem com um conteúdo mais abrangente, trazendo contexto de música. Porque quando nós falamos sobre louvor e adoração, entra a música. E aí nós vamos entender que existem coisas na música, por exemplo, célula rítmica. Quantos aqui já viram falar sobre célula rítmica? Só vou dar um exemplo, irmãos. Célula rítmica é batida. É a batida da música. Então, quando nós falamos sobre célula rítmica, isso é tão profundo, irmãos. Quando nós falamos sobre louvor e adoração, e eu vou dar um exemplo que os irmãos vão entender muito bem. Por quê? A cultura africana, ela segue um padrão de célula rítmica na música, que é a mesma célula rítmica usada no funk. O mesmo ritmo usado no funk é usado na cultura africana. Então, eu estava até, quando eu aprendi sobre música, o cara que estava falando, ele falou assim, o funk, ele tem uma sequência de batida. Você pode ver, o funk, ele não muda a batida. É aquele tu, tchá, tchá, tu, tchá. É isso o funk. E aí ele fala que a célula rítmica, ela é tão profunda, que através da célula rítmica, demônios são invocados. Existe invocação de demônio através da célula rítmica. Entenda, irmãos, eu não estou aqui para criticar, eu estou trazendo aqui à luz das escrituras, aquilo que é verdade e que não é. Então, e aí é até profundo, porque existem 2 tipos de células rítmicas. Exatamente. Quando passa, fica aquilo, tu, tchá, tchá. E é interessante porque esse tu, tchá, tchá, tum, é um tipo de demônio na África. E aí quando ele faz o tu, tchá, tchá, tum, 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 é outro tipo de demônio. Você entende então como é profundo o assunto de louvor e adoração? Porque às vezes nós estamos miscigenando muitas coisas. E aí o que a Bíblia vai dizer? Olha, de uma fonte não sai 2 tipos de água. Não tem como você misturar o santo com o profano. E aí você fala, Samuel, mas é só um ritmo, é só uma batida. Mas irmãos, entenda, em nome de Jesus, não estou sendo aqui crítico e cético, não. Eu estou trazendo à luz das escrituras, para os irmãos terem entendimento daquilo que nós estamos vivendo e nos rodeia todo o tempo, irmãos. Por isso que quando eu falo sobre adoração, é tão profundo a adoração. E você, não sei quantos irmãos já tiveram a oportunidade de ver, o continente africano. Eles são muito intensos. E aí você vê nossa, eu acho tão emocionante quando eu olho aquelas crianças que não têm instrumento, estão embaixo de sol, não tem nem lugar para sentar, é só terra. E as crianças adorando ao Senhor, nossa. E eles vão entregar a oferta, eles estão dançando e adorando ao Senhor, vai lá, coloca a oferta e volta, adorando com tudo que tem. Eu lembro, irmãos, já passou do meu horário, mas eu lembro uma vez que veio uma irmã, um casal na verdade, que eles estavam fazendo trabalho na África. E ela contava que ela foi fazer uma vez um encontro com crianças. E tudo demanda custo para você fazer. Só que na África não tem, porque eles vivem com $1 por dia. E aí ela falou que ela começou a receber as crianças e ela falou, cara, o que me marcou foi que tinha criança que vinha com um copinho de arroz. E aí a tia falava, mas você não precisava trazer. Ela falava, não, tia, é porque eu quero ofertar aquilo que eu tenho. E o que eu tinha na minha casa hoje era um copinho de arroz.
E você vê que nós somos tão ingratos, que nós temos acesso a tudo. Nós vivemos, se a gente for comparar com, às vezes até o Nordeste, o interior de estados do Nordeste, pessoas vivendo situações precárias, mas adorando ao Senhor. Tem um conhecido meu que ele foi fazer um trabalho, ele estava fazendo um trabalho lá no interior da Bahia. E lá no interior da Bahia, irmãos, ele conta que as crianças chegam na igreja para fazer o trabalho, as crianças que acabaram de ser abusadas pelos pais, pelos tios, por amigos. E ele fala, cara, é tão difícil, mas mesmo assim, as crianças convivendo nessa situação, ainda vem, se ajoelha, ergue a mão e adora ao Senhor. E você entende então, irmãos, que a adoração não tem a ver com a minha maneira de viver, de enxergar as coisas, tem a ver com o meu estilo de vida. Quando eu entendo que a minha vida é uma vida de adoração, quando eu entendo que eu vivo a minha vida com a adoração, independente se eu tenho ou se eu não tenho, eu adoro. Tem até aquele louvor do Delírio Marçal: eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. E haja o que houver, ele sempre será Deus. Eu não adoro pela minha condição momentânea, porque a minha condição momentânea, ela vai e vem, ela passa, é tudo transitório. Mas eu adoro porque Deus, Ele é Deus. Eu adoro porque acima das minhas necessidades, acima da minha situação, se ela está bem ou se não está bem, Deus é Deus. Por isso que louvor, eu consigo louvar qualquer pessoa. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Francisco. Irmãos, estou sendo bem sincero com os irmãos. Nós somos privilegiados por ter o pastor Francisco. Nós somos privilegiados pelo corpo eclesiástico dessa igreja. Nós somos privilegiados por essa igreja. Nós somos privilegiados por quê? Porque na pandemia não parou, não fechou. Nós somos sim privilegiados. Temos necessidades? Temos. Já tocou o sino. Nós temos necessidade? Nós temos. Mas nós temos uma casa onde nós podemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E isso não reflete sobre, nós não temos todos os instrumentos, irmão, nós não temos. Mas nós podemos adorar mesmo assim. Existem lugares no mundo em que as pessoas não podem adorar da maneira que nós podemos adorar. Em liberdade. Nós temos liberdade para adorar, irmãos. Se você sair ali na rua agora e gritar, falar, Senhor, eu te amo, eu te adoro, tu és tudo para mim, não vai vir uma pessoa te dar um tiro. Por mais que possa vir, falar, você está me incomodando, e vai querer brigar. Mas você tem liberdade. Tem liberdade para ir na Praça da Sé, colocar uma caixinha de som e pregar, você tem liberdade. Só que tem países que eles não têm essa liberdade. E tem que fazer escondido. Conheci um pastor, ele contava que ele foi para o Egito. E lá no Egito eles faziam culto escondido. E aí chegou um dia, um rapaz lá, que ele era muçulmano. E ele matava cristão. E aí ele chegou lá e aí todo mundo se apavorou. Ele falou assim, olha, primeiramente eu queria agradecer. Porque vocês não deixaram de pregar a palavra. Por mais que nós, e ele falava, nós matássemos vocês, se vocês falassem nesse Jesus, mas vocês não pararam. E aí ele fala que esse rapaz, ele fala, olha, e por conta disso, eu estava na minha casa e eu tive um encontro com Jesus, sozinho. E aí ele fala que Jesus mostrou para ele, o Espírito Santo, mostrou o local que eles estavam reunidos, e ele foi até lá, e aceitou a Jesus. Irmãos, aí eu volto a repetir, se num país perseguido as pessoas adoram o Senhor, e isso acontece, imagine se nós nos posicionássemos em adoração ao único que é digno. Irmãos, as portas do inferno não iam prevalecer. Não ia prevalecer. Não ia conseguir resistir. Não ia. As drogas não ia ser tão alto. O índice de violência não ia ser tão alto. O índice de mortandade não ia ser tão alto. Por quê? Porque a igreja se posicionou em adoração.
A igreja se posicionou em propagar o verdadeiro evangelho. A igreja se posicionou em não perder tempo louvando e adorando coisas passageiras. Mas a igreja se posicionou para louvar e adorar o único que é digno de receber honra, glória e louvor. Amém, meus queridos? Queridos, eu espero que os irmãos recebam isso em nome de Jesus. Talvez, não sei se... peço até perdão por não permitir todo esse tempo, né? Falar, quem quiser perguntar alguma coisa. Mas... Samuca, eu queria só falar uma coisa. Por favor. É que você tinha falado no começo da aula que as pessoas às vezes precisam ver para crer, né? E aí eu lembrei de quando Moisés subiu a um monte e o Senhor estava passando para ele os mandamentos, e o povo lá embaixo fazendo o quê? Um bezerro de ouro, né? Porque eles não, a gente não está vendo, só quem vê, só... Tudo bem que eles viam, né? Quando Moisés ia ter um particular com o Senhor, eles viam o que o Senhor fazia, né? Sim. Mas mesmo assim, eles ainda foi lá, construiu um bezerro de ouro, fez uma festa, fez tudo aquilo que o Senhor mandou que não fizesse, e mesmo assim o povo fez um bezerro para adorar. E aí depois Moisés chega e fala, o quê? Que bagunça é essa? E aí acaba com tudo e ainda dá o sermão para eles, né? E você vê que é até interessante o posicionamento. Por quê? Quando se tem um sacerdote posicionado, quando se tem um sacerdócio estabelecido e posicionado, é muito difícil você duelar com a adoração. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque Arão era um sacerdote, mas ele permitiu o povo criar um bezerro de ouro. Você entende? Então, por isso que para nós, eu falo para nós homens, que somos, eu ainda não sou, que eu ainda não casei, mas logo vou casar, em nome de Jesus, glória a Deus. Mas para o homem posicionado, fala, olha, aqui não, aqui dentro de casa, nós não vamos duelar adoração. Nós adoramos o único Deus. Para o homem que é o sacerdote do lar, isso vai ser requerido de nós. O posicionamento. Então, olha, aqui dentro não. Aqui dentro nós adoramos a Deus. Somente a Deus. Lá fora, mas aqui dentro eu sou sacerdote. Aqui dentro eu imponho que nós vamos adorar somente a Deus. Aí você fala, Samuel, mas isso é ser ditador. Não, isso é ser verdadeiro com a palavra. É não duelar com os princípios que nós temos. É não duelar com aquilo que nós temos como verdade, que é a Bíblia. Amém, meus queridos? Por favor. Só uma palavrinha que você perguntou sobre a adoração. É que nós, como criaturas de Deus, nós temos que entender que nós somos criados para adorar, né? E isso acontece a partir do momento do que, assim, entender que a adoração, ela é uma rendição, né? Como você mesmo colocou, que a adoração é você conhecer a grandeza de Deus. É você se prostrar diante desse Deus vivo que nos criou para sermos adoradores, né? E como você mesmo colocou, é a forma de mostrarmos que somos dependentes dele em tudo, em tudo. Então por isso que a Bíblia diz que em todo tempo nós temos que adorar ao Senhor. Porque somos a criatura que foi feita para adorar. Entendeu? Amém? Deus. Obrigado. É verdade. Som. Acabou meu tempo, o irmão já até cortou. Só acrescentar algo que é interessante que o Sandro falou sobre essa questão de rendição. Por quê? Se a polícia... tá melhorando, cada vez melhorando mais, hein? Aí daqui a pouco o Felipe abaixa. Ele é terrível, esse Felipe. Mas é interessante porque nós conhecemos muito bem a força que a polícia tem na sociedade. E se a polícia chegar e falar, você está mão para a cabeça, você já ergue a mão com sinal de rendição e fala, estou rendido. Por quê? Porque você conhece o poder que a polícia tem na sociedade. Então, se você, qualquer coisinha, ele pode fazer o que ele quiser. Qualquer movimento. Então, quando você conhece a grandeza de Deus, é muito mais fácil você se render em adoração. Exatamente o que o irmão Sandro falou. Quando você conhece, olha, Deus, ele é todo poderoso. Então, por ele ser todo poderoso, eu me rendo. Eu me desarmo. Eu não tenho pretensão alguma, eu só quero te adorar em todo o tempo.
Amém, meus queridos? Assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Alguém quer falar alguma coisa? Acrescentar mais alguma coisa? Alguém? Aqui, ó, tá aqui. Só eu falo, ninguém? Rapaz, irmãos. Rapaz. Então, eu sempre coloquei assim para as minhas filhas, que eu falava que sempre o único que é digno de adoração é o Senhor. Nunca devemos adorar comida, ou adoro isso, ou adorar aquilo. Sempre adorar somente a Deus. Então, elas eram pequenininhas, eu falava adorar somente o Senhor. Então, hoje, se vocês perguntar para ela, o que você adora? Somente ao Senhor. Então, eu sempre coloquei isso, porque eu escuto muito isso no dia a dia. Ah, eu adoro meu pai, eu adoro meu irmão, eu adoro no seu... Eu não sei, assim, eu não posso ter isso como adorar. Eu posso sim gostar ou amar, mas adorar somente a Deus, que é digno de adoração. Amém. E é tão profundo, né? A gente estava até antes de começar, não sei, eu estava assistindo pela live domingo, porque eu estava em viagem, mas o menininho ele veio falar aqui o versículo dele, não sei quantos lembram, que ele falou: nós temos que agradecer ao Senhor, porque Jesus ele agrada a nós pelo pão, tal, e aí ele fala: te amo, versículo 8. Quantos lembram disso? Ele falou: e te amo, versículo 8. Mas sabe que, parando para raciocinar, cara, o que ele falou aqui é um sinal de adoração. Eu agradeço a Jesus porque ele dá o pão. Isso é adorar. Eu agradeço a Jesus porque ele é bom. E aí ele finaliza: te amo, versículo 8, para quebrar o gelo. Mas isso é adoração. Isso é adoração, queridos. Às vezes da maneira simples, mas é adoração. E muito bem o que a irmã colocou. Nós devemos adorar somente a Deus. Agradar as pessoas nós devemos. Jesus agradou? Não devo me preocupar com isso. Mas Jesus agradou todos? Não. Mas mesmo assim, amar o próximo, Jesus ordenou que nós devemos amar. Gostar nós devemos, mas adorar somente a Deus, porque somente Ele é digno. O que Romanos vai dizer? Porque dele, por Ele e por meio dele são todas as coisas. Não é pelo Samuel, não é pelo pastor, é por Ele. E por isso que nós devemos adorar somente a Ele. Amém, meus queridos? Senhor, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.